Hoje é o nosso último dia aqui na Tailândia e nesse episódio a gente vai te contar a nossa opinião sincera sobre esse país e o porquê que a gente tá indo embora. Depois de 4 meses por aqui, hoje vamos nos despedir da Tailândia da melhor maneira, dando nossa sincera opinião sobre esse país com a retrospectiva de tudo que vivemos até então. E vamos fazer isso enquanto viajamos até o nosso próximo destino, o Vietnã. E aí, meu povo? Opa, e aí? Amanhã a gente tá indo pegar o avião pra Vietnã. Então hoje e amanhã é o nosso último dia aqui na Tailândia. Então a gente vai aproveitar esse último dia, indo na praia agora, e vamos começar a dar nossa opinião sincera sobre esse país e explicar por que a gente tá indo embora. E também contar como que foi essa experiência de quase 4 meses aqui na Tailândia. A gente separou algumas coisas pra falar sobre aqui, principalmente as coisas que todo mundo quer saber quando tá vindo viajar pra Tailândia, como por exemplo o preço, se o país é confortável, se tem infraestrutura. E a gente vai falando ao decorrer desse vídeo. Agora, por exemplo, a gente tá nessa acomodação aqui. Essa acomodação ela foi bem barata e olha que a gente tá em altíssima temporada. A gente reclamou, inclusive, no último vídeo que tava mais alto que o normal. A gente ficou aqui na Tailândia 4 meses e nos primeiros 2 meses e meio tava tudo muito barato. Aí depois começou a aumentar os preços, mas esse quarto aqui foi um achado. Bom, não reparem a bagunça, porque como de costume, todos os quartos que a gente aluga geralmente não tem armário. Então a gente tem que espalhar tudo pra todos os cantos. Mas esse quarto aqui, por exemplo, tanto esse quanto, a maioria dos quartos na Tailândia, eles são muito confortáveis e na grande maioria são muito baratos também. Aqui na Tailândia, não precisa a maioria dos quartos, né, não precisa desligar a luz do quarto, porque isso daqui desliga depois de uns 2 minutos que você sai do quarto, você tira isso daqui. Tipo um cartão, né? É tipo um cartão que você enfia num negocinho assim eletrônico. Quando você tira pra levar com você, automaticamente tudo desliga. Pra não ter gasto de energia, né? Exato. E ontem, quando a gente veio pra cá, a Sofia encontrou esse lugar aqui no Google Maps. Ele não tava em Agoda, ele não tava em Booking, ele não tava em nenhuma plataforma de alugar casa, de alugar quarto. E foi esse lugar aqui, ó. Um lugar bem tailandesão mesmo, roots. Ninguém aqui fala inglês, inclusive. Foi um pouco difícil a comunicação com eles aqui. O Google deles também tá tudo em tailandês. Então, eu acho que é por isso até que aqui tá mais barato e tinha vaga. Porque como tá em alta temporada, tá difícil de encontrar lugares aqui. E aqui tá um preço muito bom. Edu, eu acho que você esqueceu de falar porque o seu olho tá roxo. Então, galera, quem não assistiu o último vídeo, a gente lutou Muay Thai aqui na Tailândia e eu acabei levando um socão no olho. Foi na ilha de Koh Phi Phi anteontem, que fica do lado daqui de Phuket, onde a gente tá agora. E eu acho que o olho vai ficar roxo aí por alguns dias, não sei quanto tempo que demora pra sair, mas é isso. E esse vídeo, inclusive, ele ficou muito legal. A gente ficou mais de 2 meses gravando ele pra trazer toda uma narrativa de como a gente treinou pra chegar a esse grande momento de lutar num ringue de Muay Thai. Então, se você não viu, vai lá assistir, mas depois que esse vídeo acabar. Galera, aqui na Tailândia, em todos os estabelecimentos, em todas as lojas, todos os comércios, tem aquilo ali, ó, que são templinhos, olha. Mini templinhos dedicados a Buda, dedicados ao budismo, em sua maioria aí. E aqui acabou de passar a governanta aqui do lugar que a gente tá ficando, desse hotel. E as acomodações aqui na Tailândia, como a Sofia falou, são muito boas, velho. Porque, elas são limpas, os banheiros são ok, assim. Muitas delas vêm com banheiro e os preços muito bons. 500 baht, 80 reais por isso aqui, foi muito bom esse achado. É claro que nas plataformas são mais caras, então fica a dica que às vezes vale mais a pena você encontrar uma acomodação no boca a boca do que você contratar aí por uma plataforma que vai cobrar às vezes até o dobro do preço. Eu acho que algumas características importantes sobre as acomodações na Tailândia é que no geral elas são bem limpas. Os tailandeses no geral são limpos. A gente vê as ruas aqui, elas são muito limpas, não tem lixo no chão. É muito raro isso. E também não tem box no banheiro. Nunca tem box. Box isso é um ponto não negativo. existe. Não existe box. Os chuveiros aqui são tipo aqueles chuveirinhos assim que você pode manusear se você quiser, fraga. Parecidos com o da Europa, da Índia, né? Nosso chuveiro brasileiro é especial. A gente tá indo pra praia agora, o Uber tá a 1 minuto de distância. E, né, gente, despedir das praias tailandesas. Inclusive, outro ponto importante também para se falar sobre é a questão do trânsito daqui, dos carros. Então, o Uber, por exemplo, aqui não é tão caro. A gente agora tá em Phuket, porque é um pouquinho mais caro o Uber. Porque é uma ilha. Porque é uma ilha, então o preço é um pouco mais caro. Mas, no geral, o Uber aqui é bem barato. Ó, tanto de coisa aqui que não pode, ó. Sexo. No geral, o trânsito
da Tailândia é muito bom, as estradas são muito boas. O trânsito dentro da cidade também funciona muito bem. Eles dão muita seta, sabe? Você consegue se deslocar bem, apesar deles fazerem algumas coisas que no Brasil seriam, inadmissíveis. É muito comum ver gente andando de moto no passeio, ou gente fazendo uns retornos de moto assim muito estranho, cruzando faixa e tal. Então, eles são um pouco imprudentes, mas eles toleram essas imprudências, apesar de haver um diálogo ali no trânsito a partir da seta e tal. E quando a gente estava em Bangkok, a gente conseguiu usar o transporte muito fácil, assim, de ônibus. Tinha ônibus pra tudo enquanto é lado, apesar do trânsito em Bangkok ser extremamente caótico. É muito cheio, muito mais cheio que São Paulo. Às vezes, pra fazer um trajeto ali de 10 km, você demorava mais de 1 hora. Aquilo ali, por exemplo, é um Tesla, e aí entramos em outro assunto, que é a modernidade da Tailândia no geral. Muitos carros aqui são elétricos, e a maioria dos carros aqui são modernos também, muitos têm telinha, e a gente percebeu essa diferença, assim, em relação ao Brasil. Os carros, no geral, são muito modernos, e as cidades também são mais modernas. Bangkok, por exemplo, eu achei ela muito mais moderna que São Paulo. Então a Tailândia, eu acho que ela tá um nível à frente de modernidade em relação ao Brasil, assim. E isso também contribui muito pro conforto, né, aqui do país. Inclusive, um outro ponto que eu acho que a Tailândia tem como vantagem também é as burocracias mais facilitadas. Eu tirei uma carteira de motorista aqui na Tailândia, uma carteira de motorista de moto, para que a gente possa dirigir no Vietnã usando a carteira daqui. É permitido fazer isso. E o processo para tirar a carteira de motorista na Tailândia é super simples, super simplificado mesmo. Não é tão burocrático, cheio de etapas igual é no Brasil, e nem é tão caro também. A mesma coisa pro hospital. A gente fez várias coisas aqui e não teve burocracia nenhuma pra fazer nada disso. Exato. Também não foi caro. A gente chegou no hospital, é bem lembrado isso, né? A gente chegou no hospital, a gente fez uma carteirinha lá de registro no hospital lá. Tudo no mesmo dia, a gente já fez exame, já fez um monte de coisa, pegou remédio, passou pelos médicos. Muito diferente de como funciona o sistema público do Brasil, que eu, por exemplo, nunca tive convênio na minha vida. Não só o sistema público, porque eu também tinha convênio, né? Tipo Unimed. Isso, eu tinha convênio lá no Brasil, e pra marcar, por exemplo, um dermatologista, era ligar e esperar 2 meses com convênio. Aqui eu fui em dermatologista, ginecologista, em tudo, no mesmo dia que a gente, mesmo dia. Se inscreveu. Exato. Então, é muito mais simples fazer essas coisas que no Brasil às vezes são cheias de etapas. Aí, gente, a gente acabou de chegar aqui na praia de Patong, que é uma das praias principais aqui da ilha de Phuket. Oh, meu Deus. Ele veio vindo assim pra cima da minha perna. Essa praia aqui, ela é, assim como a maioria das praias da Tailândia, muito linda, né? A Tailândia, ela é muito conhecida por conta das praias paradisíacas. E outra coisa que a Tailândia também é muito conhecida é pela vida noturna agitada e pela liberdade em excesso, assim, que esse país oferece. E essa praia aqui, ela é bem extensa, ela é muito linda. Mais pra frente dela tem a rua de Patong, né? O mercado. Tem uma rua aqui que ela é muito agitada. Tem a vida noturna muito conhecida também, muito parecida com a Khao Son Road, que a gente até mostrou lá em Bangkok, só que aqui é ainda maior e com muitas coisas. E no geral, as praias que a gente vê aqui são praias muito limpas. A gente não foi em nenhuma praia que, sabe, que tinha acúmulo de sujeira ou a sensação de que a água estava suja. As praias são muito bem cuidadas. As ruas, no geral, são muito bem cuidadas, isso é um né? ponto muito positivo aqui da Tailândia. A gente não costuma ver, assim, sujeirada. Inclusive, a gente passou o ano novo aqui nessa ilha e a gente veio pra essa praia aqui um dia depois do ano novo. Teve rolê noturno aqui, teve até palco e tava tudo limpo. Mas apesar disso, eu acho que eles usam muito plástico no geral. Tudo que a gente vai comprar assim pra fazer um lanche ou pra tomar alguma coisa, é muita embalagem de plástico, muito canudo, muito copo, muita coisa, e é tudo muito descartável, assim. A gente vê que o consumo de plástico aqui tá muito acima da média do que a gente estava acostumado em outros países ou até mesmo no Brasil. É verdade. Por exemplo, quando a gente vai comprar um suco, em vez de vir só um copo, vem o copo com uma tampa, com um canudo dentro de um saquinho, que talvez uma alça além do saquinho. Exato. Então eles botam muito plástico nas coisas. O plástico é super, hiper, mega power disseminado. Eu não sei como é que eles fazem pra, sei lá, reciclar ou lidar com tanto rejeito, tanto lixo mesmo. Então bora aproveitar nosso último dia de praia aqui na Tailândia, porque hoje à noite a gente vai pegar um ônibus pra Bangkok, pra amanhã cedinho chegar lá e já pegar o avião pra ir pro Vietnã.
galera, que vida boa, hein? Que isso. Sem dúvida, eu acho que um dos principais pontos da Tailândia é a natureza, assim. Tem muita praia, tem muita ilha, tem uma vida paradisíaca tipo, de natureza muito boa. Tem uma região mais montanhosa também de floresta que a gente não pôde conhecer, fica mais ao norte, fica mais pro lado de Chiang Mai. Mas assim, a natureza, apesar de ser mais quente que o Brasil, é uma natureza muito bonita. Agora o clima já é uma coisa um pouco mais complicada, porque inclusive a gente ficou sabendo, né, que eles consideram que são 3 estações. A estação das monções, as estações da seca, que tem muita queimada, inclusive fica o céu bem nevoado, igual a gente viu lá no Nepal. E tem a estação que a gente tá agora, que é a estação do inverno, teoricamente, que é a melhor estação. Que aqui nessa estação que a gente tá agora, tá fazendo mais ou menos de 25 a 30 graus todos os dias, então tá quentinho, tá gostoso, a água tá quentinha, não tem nada desconfortável, sabe? Mas é a estação de alta, então lota muito mais. A gente pegou a época quentona, né? Pegamos uma época quente. A gente pegou a época mais quente e realmente era muito, muito, muito quente, de ficar suando mesmo. Então aqui, por exemplo, na Tailândia tem época boa pra vir em relação ao clima. Tipo, você tem que levar em consideração o clima antes de vir, porque às vezes você chega aqui, onde a gente tá, por exemplo, e tá só chovendo, é época de monção, aí você acaba perdendo a viagem. Hoje de manhã tava nublado, aqui tá inverno, mas não tá frio assim, tá fazendo 30 graus por dia. E a gente pegou um solzinho quando a gente chegou na praia e agora nublou de novo. Tá meio nublado, tá com uma nuvem ali embaixo do sol. Mas assim, eu não gosto muito de ficar torrando embaixo do sol. A Sofia gosta mais. Eu gosto, marquinha, né? Gosta de pegar uma marquinha. Eu prefiro assim um clima mais mas fica ameno. mais confortável, querendo não, tá bem mais confortável assim. O sol da Tailândia é muito quente, velho. É muito quente, regaça. Aproveitar que o sol deu uma abridinha, a gente vai entrar no mar. Mas antes, outro ponto também legal de trazer essa pra Tailândia é que aqui é muito seguro. Inclusive lá em Koh Phangan a gente via muito, tipo, tailandês mesmo, ou gringo também. Tipo, eles vão entrar em algum estabelecimento e aí eles estacionavam a moto e deixavam o celular naquele suporte de celular. E entrava e deixava o celular lá sem preocupar de ser assaltado. E aqui também a gente vê todo mundo deixando as coisas na canga e entrando no mar, sem medo nenhum também. E no caso a gente é brasileiro, então a gente sempre tem medo. A gente percebe que só os brasileiros que tampam, assim. A gente, diferente do Brasil, no Brasil a gente deixava as coisas com alguém. Aqui não, a gente deixa Você só aqui. cobre aqui, ó, que tá tudo certo, entendeu? Ninguém vai pegar, ninguém vai mexer. Ninguém vai pegar, mas a gente gosta de descobrir. E tá aqui, tá com drone, tá com nossos celulares, tá com nossa carteira, passaporte, tá com tudo aqui. E nunca aconteceu nada, a gente nunca sentiu medo, assim. Então vamos entrar na água? Bora. E aqui é bom que é quentinho. Não, velho, foi só a gente entrar aqui, ó, que nublou e tá um vento, mano. É isso, não dá pra elogiar, né, velho? Pobre não tem um pingo de paz. E aqui tem muitas ilhas, né, gente? Tipo assim, tem muitos arquipélagos, conjuntos de ilha e tal. E muitas praias, velho, só assim, olha, não tem onda. As praias são totalmente tranquilas, praia rasa, que você vai até lá na frente sem afundar. É muito tranquilo, muito diferente da praia de Copacabana, por exemplo, que é uma praia... Sofia já tomou até caldo lá, no triplo carpado dentro da água. Rodou um monte de vezes dentro da água lá em Copacabana, porque ela é mar aberto, né? Então as ondas vêm do oceano regaçando aqui. As ilhas protegem, as ondas estão ficando tudo assim, ó, de boa. Só esse vento aí, né? É hoje que tá com esse vento. É hoje que tá com A gente esse já vento. veio nessa praia aqui umas 4 vezes. E tava sol rachando, tava com sol muito forte. Eu não sei porquê no mar, esse mar aqui e outros aqui na Tailândia, eles ficam pinicando. Eu acho que são os plânctons. São os plânctons. Eu tô fazendo xixi. Ai, minha bunda tá doendo. Teve um plâncton aqui que me picou fortão. Tem uns plânctons aí e aí eles dão umas bicadinhas na pele. Ah, mas a gente também viu fosforescência aqui numa praia lá em Koh Phangan. A gente viu de noite na praia a água brilhando assim por causa de uns plâncton fosforescentes pela primeira vez. A água brilhando, velho, de noite. Parece que o inverno chegou na Tailândia, né, gente? Sai, meu filho, abre! Eu só te quero. Parece que chegou a 4ª estação, o frio. A nova estação tailandesa. Mas agora tá quentinho, eu tô começando a acostumar com a água. Antes eu tava com frio, agora tá ficando quentinho. Tô até, ó, barriga. Aí, ó. Ó, Coragem. Ó. coragem. E a gente tá longe da praia, ó. A praia já tá lá longe. Ai, a gente assistiu antes de ontem, né, eu acho, É. o filme do tsunami que aconteceu aqui. E aí a gente tá com medo.
Toda hora bate um vento e a onda... Onda não, né? Que não tem onda, mas dá uma buchada recua. assim. É uma recua. Ai, meu Deus, o tsunami. Tô com medo real. E outra coisa também que eu tô com medo, Eduardo, é porque a gente tá vendo muita notícia recentemente de avião que caiu, velho. Teve vários. Teve um que saiu de Bangkok em direção à Coreia do Sul esse mês. Esse mês teve esse. Teve um no Brasil e antes de ontem explodiu um. Onde que você falou? Ah, lá no sul do Brasil explodiu um avião. Explodiu um avião. Ou seja, Tô com muito medo de viajar de avião amanhã. Pois é, galera, tá acontecendo um acidente de avião esquisito aí, nós estamos morrendo de medo. Mas se você estiver vendo esse vídeo aí é porque a gente sobreviveu. tomara que a gente sobreviva. Agora a gente tá procurando alguma coisa pra comer e isso não é uma tarefa muito difícil aqui na Tailândia porque tem coisa de comida pra todos os lados. Sobre alimentação, um ponto positivo aqui na Tailândia é que tem muita variedade de comida. A gente que é vegetariano, por exemplo, não é tão difícil pra gente. Tem barraquinha de comida pra todos os lados e a comida é gostosa, mas tem dois pontos negativos. O primeiro ponto negativo da comida tailandesa é que eles não têm muito hábito de comer leguminosa, tipo feijão, lentilha, tipo grão de bico, que são coisas que a gente gosta muito, que tá muito dentro da nossa dieta e que a gente realmente só se sente saciado se a gente tem esses ingredientes no prato. A culinária deles é muito baseada no arroz, com carne e vegetais, e um dos principais pratos daqui da Tailândia é o Pad Thai, que é feito com macarrão de arroz, então no fim das contas é tudo arroz sem leguminosa. E um outro ponto negativo da culinária tailandesa é que eles colocam açúcar em tudo, tudo. Inclusive, isso daqui, ó, é 3 potinhos com pimenta e um com açúcar. Esse aqui é açúcar. Então assim, acontece de muitas vezes a gente ir comprar alguma coisa pra comer, novamente alguma coisa que a gente tá esperando uma comida salgada, e às vezes a coisa é doce. A gente vai comprar um sanduichinho ali pra comer no 7-Eleven, um misto quente, aí é doce. A gente vai comprar uma batatinha, uma bananinha frita, sabe? Banana frita, querendo comer uma coisinha salgada e é doce. Tudo é doce, a comida tem gosto de doce, tudo é doce. Eles usam muito pouco sal e muita pimenta. E a outra questão é a pimenta também, mas como a gente é turista, eles não exageram muito, então a gente não teve muito esse problema com a pimenta. Mas claro, a gente já ficou com os olhos lacrimejando e a boca soltando fogo. Queimando. Mas essa questão do açúcar realmente pega muito, porque a gente quer comer comida salgada e ela tá açucarada. E outra coisa é o contrário também, né? Quando é comida doce, a gente tá com vontade de comer um doce e ela não é tão doce assim. Ela não é salgada, mas ela não é tão doce assim. Geralmente os doces da Tailândia são um pouquinho sem graça. Nossa, meu olho tá feio, hein, bicho? Caramba, velho. Amanhã nós vamos passar uma maquiagem pra passar na imigração, viu, amor? Ó, tá, eu não quero passar na imigração com olho assim, não. Que isso, é a pior impressão que a gente poderia passar. Acabamos de rangar aqui, agora a gente vai voltar pra casa. Aqui estão os nossos rangos, a gente vai voltar pra casa. Vamos arrumar as coisas que hoje mais tarde a gente tem que pegar o ônibus pra ir diretamente pra Bangkok. E temos algumas coisas pra resolver ainda. Então agora a gente vai fazer esse corre rapidão e pular lá pra casa. Chegamos, agora eu vou arrumar todas as nossas coisas. E eu vou mostrar pra vocês como que faz pra lavar a roupa aqui na Tailândia. Então, galera, ó, tô levando aqui, ó, um sacão de roupa pra poder lavar. A Sofia vai ficar aqui em casa arrumando as coisas. A gente vai dar esses acabamentos finais pra poder pegar o ônibus ainda hoje, daqui a pouco. E vamos lavar a roupa, que aproveitar que lá tem secadora também. Você vai ficar, né, amor? Vou, vai lá. Eu tenho esse kitzinho aqui, ó, que ele é de costura. Então, opa. Tem tanto linha quanto agulhas. E aí eu uso eles pra costurar coisas que descosturam, mas que ainda estão em bom estado. Então hoje, por exemplo, teve a capa de chuva. Essa capa de chuva aqui da mochila. E também costurei isso daqui, ó. Isso aqui a gente comprou aqui na Tailândia porque a gente nunca teve um negócio desse. Porque pra gente não faz sentido levar uma coisa com espuma que já ocupa espaço. E aí a gente fez o quê? Compramos, removemos a espuma, jogamos a espuma fora e a gente sempre que vai viajar a gente enche de roupa. Então é bom porque não ocupa espaço nenhum e talvez na imigração até alivia no peso da mochila, né? Não fica tão pesado, fica o peso mais ou menos igual ao da espuma, mas não é espaço a mais desperdiçado. E é bom pra dormir, porque dói demais não dormir com isso aqui, melhorou muito a nossa qualidade de vida. Ok.
Então, galera, para lavar roupa, basicamente você precisa de um sabonetinho. Isso se a lavanderia que você for lavar já não tiver o sabão incluso, o sabão em pó, o sabonete líquido, né? E para pagar a máquina, precisa de pagar em moedas. Então eu tô aqui tentando trocar as moedinhas para poder colocar lá na máquina de lavar. Eu vou lavar e secar as roupas aqui nessa lavanderia que eu vou mostrar para vocês, porque aí a gente já consegue pegar as roupas secas e embarcar pro ônibus já tudo lavado e seco, tudo muito rápido. E isso vai custar aí em torno de 1 hora e em torno de 60, 70 balas, que tá dando uns 12, 13 reais. Essa lavanderia aqui tá pertinho do lugar que a gente tá hospedado e basicamente é isso. Vou colocar as roupas aqui dentro da máquina, colocar o sabonete aqui no lugar do sabonete, fecha aqui, aí você fecha a máquina, coloca 30 bar. E aí agora a magia vai acontecer. Tem 1 ano e 6 meses que a gente tá viajando e dessa vez eu acho que a gente superou o minimalismo. Eu coloquei todas as nossas coisas em cima dessa cama e eu fiquei chocada que não tem quase nada. Basicamente, a gente só tem roupa, equipamento de trabalho e cosmético. E toda vez que a gente vai pra um novo lugar, a gente sempre deixa coisas pra trás. A gente usa tipo uma regrinha que não usou, antes era tipo assim, não usou nos últimos 5 meses? Elimina. agora tá cada vez encurtando cada vez mais. Tipo, você não usou no último mês, já elimina. E ó, dessa vez, essas aqui são as coisas que a gente vai eliminar. Isso aqui tudo, coisa de cosmético. Esse tripé, infelizmente, ele não é bom pra nossa câmera. Nossas toalhas de microfibra a gente quer trocar. No caso desses dois, a gente vai trocar. O resto, realmente, roupa, essa capinha aqui, várias coisas. Sendo que isso aqui não é nada comparado ao que a gente deixou pra trás semana passada. Semana passada, como a gente tava com nossos amigos, a gente deu um tanto de coisa pra eles. Demos roupa, demos caixinha de som, demos luzinha de gravação. Nossa, a gente deu muita coisa, uma sacolinha cheia, assim. Dentre outras coisas que a gente não deu, mas também já deixamos pra trás. E mais essas aqui. E olha isso, gente. Basicamente, equipamento. Tudo isso aqui cabe dentro dessa bolsinha. Essas roupas aqui, mais as que o Eduardo vai trazer depois de lavar. E cosméticos. Só isso. Olha isso aqui é tudo que a gente tem em uma cama. Então basicamente é isso. Essas máquinas de lavar, igual a gente falou no vídeo anterior, a gente mostrou a gente usando uma delas, tem pra todo lado da Tailândia, seja de bairro residencial de locais nativos, né, tailandeses mesmo, seja em bairros turísticos, pra todo lado tem lavanderias. O pessoal aqui tem muito hábito de lavar roupa nas lavanderias mesmo. O preço não é tão alto, é em torno aí de 30, 40 baht por lavagem, e muitas delas já oferecem a secagem também, o que facilita muito. Em termos de lavagem de roupa aqui na Tailândia foi muito simples, desde que a gente chegou. E eu fico lembrando de quando a gente estava na Índia, por exemplo, que a gente lavava roupa na mão lá na Índia, velho. A gente lavava roupa assim, no balde mesmo, e a gente ficou 3 meses lá lavando roupa só na mão. A gente deve ter lavado umas 2 vezes na máquina, no máximo. Já aqui na Tailândia foi bem mais simples. Agora eu vou voltar pra casa, ajudar a Sofia e volto pra cá pra resolver finalizar as roupas. Saiu na correria, então não gravamos o trajeto até aqui, mas chegamos no ônibus. E uma coisa que é excelente aqui na Tailândia são os ônibus de viagem. Aqui na Tailândia a gente só viajou de ônibus. Os ônibus, no geral, sempre tem cobertinha cheirosa, ela vem em plástico. Então eles não reutilizam, eles lavam, diferente da Índia, né, amor? Que lá na Índia... Lá era umas cobertas empoeiradas, os travesseiros empoeirados. No Laos também. No Laos era tudo empoeirado. Aqui não, eles vêm no saquinho embrulhadinho. Não, é tudo limpinho, velho. Olha É tudo aqui. Essa aqui ainda tá dobrada. Olha a qualidade dessa É no charme. Não, é no charme. E a distância entre as cadeiras é grandona, Flávia. Você não fica em cima da cadeira dos outros ou quando você arreda pra trás. O povo ainda não deitou a cadeira, porque a gente acabou de começar a viajar, mas a cadeira ela deita muito e ela tem apoio pro pé. E também vem lanchinho e água em todos os ônibus. Teve nenhum que não veio. Velho, vem lanchinho e tal. Mano, é só sucesso. E o preço é muito bom, tipo assim. Muito bom. A gente às vezes pega um ônibus de 500 baht, dorme a noite inteira no ônibus, ou seja, 80 reais, a gente passa a noite inteira dormindo no busão, indo de um ponto a outro. Suave. É longeão, os lugares longe, tipo 10 horas Pois de é. viagem. E a estrada da Tailândia é muito boa, gente. Tipo assim, a estrada é só tapete, velho. Só tapete. Tapetão, nunca vi, velho, não tem um buraco. Perfeito. E aí, amor, dormiu bem?
Mais ou menos. Eu consegui começar a dormir lá pelas 3 da manhã. Antes disso tava meio elétrica e agitada, né? Mas dormi depois que eu consegui dormir. Pra mim foi difícil também, tava meio frio. Ah, teve isso. É difícil dormir no ônibus às vezes, né? Sempre é, né? Às vezes até que rola, mas não, pra mim foi difícil também. E o ônibus tá atrasado, galera. Apesar da estrada ter sido bem fluida, né? Foi muito rápido. Será? Agora já são 8h15, a previsão de chegada era 7 horas da manhã. E é a primeira vez que atrasa, porque nunca, geralmente é umas 2 horas que chega antes. Mas eu acho que tá atrasado porque o trânsito de Bangkok é um trânsito muito intenso. Ele pegou vários engarrafamentos assim que entrou em Bangkok. Também pegou engarrafamento saindo de Phuket. Também pegou engarrafamento saindo de Phuket, que são os 2 centros que a gente passou, né? E aqui em Bangkok tem muita obra sendo feita, tem muito trânsito, é uma cidade muito grande, muito agitada. Então, assim, às vezes você demora 1 hora pra fazer 10 quilômetros. Então, eu acho que por isso que ele atrasou, por causa do trânsito de Bangkok. A gente já tá em Bangkok, mas a gente tá aí a mais ou menos meia hora da estação de ônibus, e daqui a pouco a gente vai chegar lá. Antes de sair de casa, o Eduardo tava todo arregaçadinho, tadinho, porque ele tava aqui muito mais inchado. Aí eu passei maquiagem nele, por isso que não tá mais tão coisa. Fiz a barba, Fez a passei barba, aqui uma maquiagem. passou maquiagem. Agora eu tô apresentável, vou passar na imigração. Flopar. Todos os canais gigantes. Chegamos, finalmente. Estamos em Bangkok. Pega aqui que tá pesado. Sempre que a gente desce do ônibus, a gente já lava o rosto, passa protetor solar de novo. E Vai no dessa banheiro. E dessa vez estamos retocando a maquiagem do Eduardo. Levanta o oi. Porque ela já tava craquelada. E a gente tá passando os 2 olhos pra dar uma disfarçada melhor, né? Pra ficar... Não tudo, né? O corretivo eu passei em um só. Agora a sombrinha eu tô passando nos 2 pra não ficar muito estranho. Pra ficar combinando. Morrendo de fome. Preciso comer urgente. Senão eu vou começar a surtar. Então vamos procurar alguma coisa pra comer. Gente, aqui na Tailândia é surpreendente, porque tem coisa de comida pra todo lado. Eu acho que a gente já falou isso nesse vídeo. Mas é pra todo lado. E eles têm essa coisa com café, com sentar nos ambientes e tomarem, comer. Eles têm muito disso, a gente não tem muito isso no Brasil, né? Então pra todo lado você encontra comida, graças a Deus. Isso pra mim é um indício de que a Tailândia tá em ascensão econômica. Porque, tipo assim, você vê as pessoas consumindo o tempo inteiro, velho. Os tailandeses, eles estão sempre consumindo. Eles sempre comem fora, eles sempre compram ali um suco, um chá, alguma coisa. Inclusive, no vídeo que a gente fez sobre Kopangan falando que aqui é muito barato, teve muito hate, né? Porque o vídeo viralizou, falando assim, É barato pra vocês, porque pra eles, eles são tudo pobres, tanana. não, meu filho, aqui os tailandeses, não é igual no Brasil, porque no Brasil a gente vê muita gente em situação de rua. A gente não consome no Brasil direito, lá é tudo muito caro. Aqui não, mano, a gente não vê muitas pessoas em situação de rua. A gente vê os tailandeses, eles só ficam pra fora de casa consumindo. Eles têm isso na cultura deles, eles estão sempre segurando um copão de chá. Sempre consumindo, sempre comprando alguma coisa, comendo fora. E lá na ilha de Koh Phi Phi, eu não sei se é na Tailândia inteira, mas eu sei que na ilha de Koh Phi Phi o salário mínimo era 12.000 baht. E pra vocês terem ideia, 10.000 baht dá 1.600 reais. Então 1.700 na verdade. Então 12.000 deve estar dando uns 2.000 reais. E esse é o salário mínimo deles. Aqui tudo é mais E barato aqui que no tudo Brasil. é mais barato. Então isso mostra que o poder de compra dos tailandeses na Tailândia é maior que o nosso poder de compra no Brasil, sendo brasileiros. Estamos aqui diretamente da principal rodoviária de Bangkok, a Mochit 2. E amor, qual que é a sua opinião sincera sobre os banheiros tailandeses? É bem de boa. No geral, eu senti que a Tailândia, os tailandeses eles se preocupam muito com a limpeza. E aí, no geral, lugares públicos, a rua também, né? Tudo é muito limpo. E aí os banheiros também são muito limpos. A gente começou a perceber isso no Singapura, Malásia e Tailândia, né? Que os banheiros eram limpos. Sim. Porque tanto na Europa quanto na Índia não é tão limpo assim, não. Os banheiros públicos são muito limpinhos e tem muitos banheiros públicos gratuitos. Às vezes você tá andando num lugar assim, num lugar público, numa praça e tal, você vê um banheiro público gratuito, você vai lá, tal, de boa. Todos os estabelecimentos, restaurante, lojinha, tudo tem banheiro. Você pode perguntar, posso usar o banheiro? Eles deixam
você usar o banheiro. E tipo, velho, tudo limpinho, mesmo que humilde assim, sabe? Um lugar humildão assim, é tudo limpinho, tudo arrumadinho. Os banheiros da Tailândia são muito bons. Olha isso, a gente tá aqui na rodoviária, no calçadão. Essa região aqui é uma região mais central, então eu compararia ela com a região central lá de Belo Horizonte, por exemplo, né? Não tem nenhum lixo na rua, tudo limpo. Tudo limpo, velho, não tem sujeira. Ali também, ó, ali na graminha. Tudo limpinho. Claro, uma obra rolando aqui também. Pegou nossa larica, hein? Pra tirar o desjejum, o desayuno. Desayuno. Aí galera, a gente pediu aqui um café com suco de laranja, é isso mesmo. Isso é bem comum aqui na Tailândia, eles bebem bastante. Também tem de limão, tipo misturar o café com suco, fica bem gostoso. E a gente pediu também uma torta de espinafre e uma torta de cogumelo. Por sorte tinham opções vegetarianas aqui, então a gente se saiu bem. E pra pagar tudo isso, galera, eu usei o cartão digital da Nomad. Só cheguei ali, encostei meu celular, fiz o pagamento sem nenhum problema. Vocês sabem que a gente sempre traz a Nomad aqui no canal. A Nomad é a nossa parceira mais antiga e a gente confia muito neles, por isso que a gente traz muito pra vocês, porque funciona muito. Funciona em mais de 180 países e nunca nos deixou na mão. E além disso, a taxa que eles cobram é a menor taxa do mercado. A gente economiza muito usando a Nomad, muito mais do que usar casa de câmbio ou usar cartão de crédito internacional. A Nomad é a melhor opção para converter moedas. E além de poder fazer os pagamentos também nos estabelecimentos que aceitam cartão, hoje, por exemplo, a gente vai estar indo para outro país, a gente está indo para o Vietnã, e chegando no Vietnã, eu já vou sacar lá o Dong vietnamita, que é a moeda do Vietnã, também usando a Nomad. Tipo assim, eu só pego meu celular, pego os dados do Pix da Nomad, vou no meu banco do Brasil, envio o Pix e pronto, o dinheiro já está lá na Nomad, eu já posso fazer transferências internacionais, eu já posso sacar em outras moedas, realizar pagamentos em outros países, é muito fácil mesmo. E além disso, galera, a Nomad também oferece a possibilidade de fazer investimentos em dólar. Todo mundo sabe aí que o real desvalorizou muito esse ano, foi a moeda que mais desvalorizou em 2024. A gente teve uma perda de poder de compra de aproximadamente 25%, que é muita coisa para nós. Então, uma forma de proteger o seu patrimônio, o seu suado dinheirinho ali do seu trabalho, que você trabalhou tanto para economizar, é investido em outras moedas que não o real. É uma estratégia para proteger seu patrimônio. A gente tem começado a estudar isso, a gente tem pensado em fazer isso também, e a gente com certeza vai usar a Nomad para investir em dólar, para proteger nosso patrimônio, nosso dinheirinho suado. E para criar conta lá é muito fácil, galera. Basicamente, você escaneia o QR Code que está aqui na tela, baixa o aplicativo, coloca ali seus dados, não tem taxa de abertura, não tem taxa de adesão, taxa anuidade, esse tanto de coisas, entre linhas, não tem nada disso. Você cria sua conta super rápido, usa o cupom Ponto Azul para ter até $20 de cashback e pronto, já está pronto para usar. E você pode aí fazer investimentos em dólar e usar no exterior sem nenhum problema. Olha só, galera, chegou um cara aí, um cliente, ele chegou, ele colocou a bolsa dele lá fora e entrou pra fazer a compra dele. A bolsa dele tá lá fora, velho. E a tailandês? Quando que no Brasil a gente ia entrar numa lojinha e ia deixar a mochila do lado de fora, velho? Quando? Agora estamos de buchinho cheio. Olha o que tem aqui, galera. Isso aqui é uma oferenda, ó. Esse aqui tá bem cheião, hein? É, tá Então, bem completo. esses tempos aqui eles são bem comuns aqui na Tailândia, a gente já falou 10 vezes no canal. E aí, olha a quantidade de oferenda que tem nesse daqui. Eles colocam doce, eles colocam Fanta de morango, Fanta normal, água e tudo com canudinho. O canudinho eu não sei pra que é, você sabe? Pra esse beber, né? Pra pessoa beber. Pra pessoa? A pessoa não, eu não sei o que é. É pra aquele cara ali, ó. Aquele deus ali, ó. Aqui na Tailândia eles são budistas, mas no budismo, teoricamente, não se tem espírito, Deus. Não tem Deus, espírito tem. Espírito é... Não, o Buda não falou nada de espírito, né? Mas ele acredita em reencarnação. Ah, ele acredita que... Então é isso, tá explicado, é espírito. Mas eles acreditam sim em espíritos. Lembrei, nossa, eu lembrei tudo. A gente já falou sobre isso aqui no canal, que me deu um branco. Esses templos aqui, eles são pros espíritos, as pessoas Exato. acreditam. Eu tinha esquecido. Tipo assim, tanto pra acalmar os espíritos que estão nervosos, ou pros espíritos das pessoas, da família da pessoa. Então, eu falei pros espíritos, lembrei. Eles não acreditam em Deus, eles não têm um Deus assim que eles acreditam, sabe? Mas eles acreditam em divindades e tal, em espíritos, reencarnação, piriri-pororô. E aí todo santo dia a galera vem e coloca oferenda. Olha a quantidade de fruta, de comida mesmo. Água, Fanta. Muita coisa.
não tem como gravar um vídeo sobre a opinião sincera da Tailândia e não falar da generosidade dos tailandeses. É incrível como que a gente se sentiu acolhido pelos tailandeses, abraçado mesmo. A gente passou mais de 40 dias morando numa casa aqui pertinho de onde a gente tá, aqui em Bangkok, e a gente fez amizade com vizinhos tailandeses, todos muito generosos, sempre sorridentes, sabe? Os tailandeses, eles são pessoas extremamente pacíficas, eles não são pessoas conflituosas. É muito raro ver tailandês brigando. A gente não vê tailandeses brigando, é uma coisa muito rara mesmo, mas eles são tão, assim, pacifistas que, por exemplo, aconteceu uma situação onde a gente alugou a primeira casa lá em Koh Phangan. A gente tava tendo um probleminha com a geladeira e aí tava tendo um gasto maior de energia elétrica e que eu fui conversar com a proprietária e, tipo assim, ela não quis discutir, não houve discussão, assim, ela evitou ao máximo a discussão, falou, não, quando você estiver indo embora, então a gente conversa, eu te dou um desconto. Então não houve, eles evitam realmente qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de conflito direto. Aqui recebe o nome de País dos Sorrisos não é à toa, porque eles gostam de manter esse bem-estar social, assim, de todo mundo com sorriso, todo mundo feliz, sem raiva, sem conflito nenhum. E é assim que funcionam as coisas aqui. Bangkok é uma cidade extremamente moderna. É uma cidade, a gente sente Bangkok como se fosse uma cidade futurista mesmo. E por toda a cidade você vê esses viadutos gigantescos, seja por conta de trem, seja por conta de metrô ou por causa das, tipo, rodovias mesmo, assim. Os carros, eles passam por cima da cidade. Então a cidade, ela tem até, você vai andando pela cidade, ela é sombra, é cinza, é um pouco, em alguns lugares é um pouco sombrio até. Lembra pra gente uma estética um pouco cyberpunk, assim. Porque são vários viadutos cruzando a cidade e eles fizeram isso por quê? Porque o tráfego aqui é um tráfego muito intenso, tem muito carro, muita gente nessa cidade que vem pra trabalhar, que não sei o que, e é 24 horas por dia. A gente já pegou trânsito aqui no domingo à noite. Domingo à noite a gente pegou trânsito nessa cidade. Tem trânsito. E olha as horas. 1 da manhã. 1h15 da manhã e nós estamos pegando engarrafamento em Bangkok. Então, assim, apesar de ser uma cidade muito moderna e muito agradável também, ela tem esse ponto negativo do trânsito. É um trânsito muito agressivo, muito agitado e muito lotado. E tem esses viadutos aí que tornam a cidade meio cyberpunk, assim, sei lá, uma estética meio distopia futurista. Mas é legal também de conhecer. Tá vendo isso daqui, gente? Ó, isso aqui, ó, proibido durian. Pra quem não sabe, durian é a fruta mais fedida do mundo e ela é daqui do Sudeste Asiático. Em muitos estabelecimentos é proibido de entrar com durian. Muitos aviões, transporte público, inclusive agora o aeroporto não pode durian. Ah, e a gente já comeu durian, tem vídeo aqui no canal, hein? Nós vamos comer logo, que tá fedendo demais, não tô dando conta desse cheiro. Botando os acessórios aqui, porque eles são pesados, se ficar na mochila vai fazer uns pesos. A gente não tem certeza, as nossas mochilas elas estão super minimalistas, mas a gente não tem certeza se cada uma tá com 7 quilos, a gente vai ver agora. Mas antes de ver, vamos botar tudo que a gente pode. É isso, a gente vai vestir todas as nossas roupas possíveis. Não todas porque não dá, mas todas as possíveis. E a gente também usou o nosso travesseirinho de pescoço pra enfiar roupa e canga, cachecol lá dentro também, pra gente aliviar o máximo de peso possível. Eu tô até enfiando uns negócios no bolso aqui também, ó. Esse aqui é um suporte da câmera pra colocar na mochila assim. E aí eu tô pondo no bolso porque ele é pesadinho, ele é de ferro, maciço. Então assim, vamos tentar aliviar o máximo de peso possível pra não ter que pagar a bagagem extra de cabine lá na hora de passar, de entrar no avião. Ó, como a gente tá estilosa. E aí, gostaram do meu novo estilo, ó? Ó. Ah. Gente, o minimalismo tá tanto. Olha isso. Não, aqui tá até o trenzinho aqui, né? Olha isso. Era pra mochila ser assim e ela está assim. Nossa, tá muito vazia. E a sua também está, ó. Tipo aqui. Era pra estar assim, né? Maior. Tá aqui, ó, toda apertadinha. Mas a gente tá vestindo todas as roupas e uma coisa que Não, tem não muito todas as volume. roupas. É, quase todas. Uma coisa que tem muito volume são os calçados. E a gente também tem muita pouca roupa. Então, tipo assim, quando fala todas as roupas, é o quê? 2 blusas, 2 calças. Ó, mas olha esse homem com todas as roupas, ó.
Ficou estiloso, tem que começar a andar só assim. Ué, me bota num país frio que eu ando assim. Esse é o Tipo problema, assim. né? Sendo que hoje tá friozinho, eu olhei. Agora tá fazendo, sabe quantos graus, amor? 23. Eu olhei. Pois é. Eu tava friozinho lá na rua. E lá em Ho Chi Minh, agora que é pra onde a gente tá indo, tá fazendo 25. Aí. Assim, é friozinho pra quem tá sempre pegando 30 graus. É, eu acho que vai dar bom. A gente vai subir o nível do nosso estilo aí nos próximos países, porque vai estar frio, né? No calor não tem como. O inverno tá chegando. O inverno tá Winter is chegando. coming. Winter is coming. Então, agora nós temos 2 objetivos, que é fazer o check-in, pesar as bagagens e recuperar o dinheiro dos impostos, do VAT, pegar uma grana aí. A gente explicou isso. A gente explicou. Então, vamos lá, vamos nessa que daqui a pouco é hora de embarcar. A gente agora conseguiu um carimbo para conseguir de volta o imposto que a gente pagou na câmera, nas roupas que a gente comprou aqui, só que só dá para conseguir o dinheiro depois que passar pela imigração, ou seja, depois que conseguir o carimbo de saída da Tailândia. Então a gente tem que esperar um pouquinho para pegar essa grana de volta. E eu acho isso muito legal, velho, porque além dos produtos aqui serem muito mais baratos do que no Brasil, por exemplo, você ainda consegue recuperar uma fatia da grana que iria de imposto pro país. Então, velho, vale muito a pena comprar as coisas aqui, economiza muito. O Durian é levado tão a sério que ele é colocado na mesma categoria que combustível, gasolina, bomba. Mas ele cheira a gasolina mesmo, faz sentido e tal. É. Levenzinho, sempre proporcionando uns ovos cozidos. Velho, nada tão simbólico do que a última refeição na Tailândia ser um rango de 7-Eleven. Olha os vegetais. Que bacana, que saudável. Ovacionada. E aí, tá gostoso? Aí, galera, ó, passaporte em mãos, com a passagem, check-in foi feito. Agora a gente tá indo lá pro gate, né? Pro portão. O portão. E aqui na Tailândia, a Tailândia basicamente depende muito do turismo. 25% da economia vem do turismo aqui na Tailândia. E tudo aqui é muito facilitado pros turistas, sabe? Aqui no aeroporto mesmo a gente vê muita gente ajudando os turistas. E... Tem funcionários dedicados a ajudar os turistas, né? E além disso, é muito fácil de entrar na Tailândia. Por exemplo, a gente ficou aqui 4 meses, sendo que o máximo é 3, porque a gente só foi pro Laos e voltou 7 dias depois e já tinha renovado. Mas também dá pra renovar e você fica 6 meses aqui tranquilamente. A imigração aqui é muito fácil, eles nem olham na sua cara praticamente. Você chega, já carimba o passaporte e você entra. Só precisa do cartão de febre amarela, mais nada. Só do cartão de febre amarela, muito tranquilo. Pois é, foi um dos países mais fáceis de entrar. Tem gente que vive aqui na Tailândia fazendo isso. Fica os 3 meses, depois sai pra fora, depois volta 3 meses e vive por anos aqui, só fazendo esse jogo de voltar, de tão fácil que é passar pela imigração. Aí, galera, ó, 6 mil baht que a gente conseguiu recuperar. Eu acho que isso tá dando uns R$1.000. R$1.000 que seria de imposto, voltou pra gente facilmente, simplesmente. Pô, na Tailândia é incrível. E tipo, agora que a gente tá quase indo embarcar, eu tô numa sensação de estranheza. Você tá também, amor? Tô também. Tipo assim, é estranho que a gente ficou aqui 4 meses e pela primeira vez eu senti que eu tava em casa, sabe? Eu chamei a Tailândia de lar. Assim, pra mim foi meu lar. Agora a gente tá indo embora. Gente, a gente já tá aqui de frente pra o lugar que entra no avião e as nossas mochilas não foram pesadas. Nada. Não teve revisão nenhuma de peso, então nem sei quanto que tá pesando nossas mochilas. Pois é, velho. A gente só falou que era viagem de mão, né? Bagagem de mão. E eles nem pesaram. A gente pegou o ticket, pegou a passagem e tamo aí, de boa. Ai, meu Deus. Eu espero que outras pessoas não tenham trazido coisas muito pesadas pra não deixar o avião sobrecarregado. Porque a gente tá, tipo assim, com 10 quilos cada um. Mas e se tiver gente aí com 50 quilos cada um? Deve ser menos. Se pá que é até menos de 10 quilos cada um. Bom, a gente gostou muito da Tailândia e a gente se sentiu muito em casa, assim. Eu sinto que se algum dia a gente falar, vamos ir pra algum lugar pra se sentir em casa, a Tailândia tá perto do Brasil, assim, na nossa lista, sabe? Com certeza. E a gente colocou na thumb desse título por que estamos indo embora da Tailândia. E é porque é o nosso tempo aqui acabou. Nosso tempo aqui acabou, infelizmente, a gente ficou até mais, né, do que a gente tava esperando. A gente ia ficar só 3 meses aqui, a gente ficou 4 meses. E a gente tem que continuar. Principalmente, acho que por causa da criação de conteúdo. Também porque a gente quer
quer conhecer muitos lugares ainda, mas também porque a gente quer gravar sobre muitos lugares. E esse é o motivo principal de estar indo embora da Tailândia. Mas a gente também trouxe um ponto que é, tipo, é positivo e negativo ao mesmo tempo. Que é, tipo assim, a Tailândia é um lugar tão confortável, mas tão confortável que a gente se acomoda aqui. O Gui, ele até chamava o Kopangan de terra do nunca, que é, tipo, um lugar que a gente não quer crescer, a gente não quer fazer nada, a gente quer só aproveitar. Mas Kopangan foi o nosso primeiro lugar, mas depois que a gente foi embora de Kopangan, eu percebi que a Tailândia inteira é assim, na real. A Tailândia é um lugar que a gente tá acomodado, sabe? A gente se sente confortável e não quer sair. não quer sair daqui. Enfim, eu acho que a gente tem que ir embora da Tailândia. Se a gente ficar aqui mais tempo, a gente vai acomodar demais. Exato. O nosso trabalho exige, né? Agora, no momento, como criadores de conteúdo, o nosso trabalho exige movimento. No futuro, é claro que isso vai mudar, mas é triste, mas a gente precisa dizer adeus. Adeus! Mas vai ser bom, só vai ter muita coisa legal vindo por aí. O próximo vídeo, inclusive, é a gente chegando no Vietnã. E no Vietnã nós vamos comprar uma moto. Você já mostrou a carteira? Já, né? No vídeo, não. Deixa eu mostrar a carteira. Amanhã. Não, no próximo vídeo. Tá, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a carteira de motorista, de moto. E a gente, talvez no próximo vídeo, a gente já vai comprar a moto. E a gente vai começar uma aventura de moto pelo Vietnã. Vai ser muito legal. E essa é só uma das coisas que vai acontecer esse ano. O ano vai ser sensacional. Esse ano vai ser cabulosíssimo. A gente vai se aventurar muito. Vamos pra vários países. Vamos pra... Segredo. Vocês vão descobrir em breve. Aí, ó, dinheirão, vamos ter que trocar. Chegando no Vietnã, inclusive me dá 20 baht Pra quê? pra eu colecionar. Ah, palhaçada. Olha, agora eu tenho uma da Tailândia. Esse aqui eu acho que é da Índia. Esse daqui é da... Esse é da Índia também. Por que eu tenho dois da Índia? Não sei, é Uma da Malásia e... Ai, caiu. E um do Laos. Achei que eu tinha do Nepal. Ah, do Nepal tem moeda. A Sofia é uma pessoa que gosta de guardar objetos de valor emocional. Já eu não. Eu sou uma pessoa que se desapega de tudo. Eu não tenho nada de memória da viagem. A única coisa que eu tenho é isso, amor. E olha só, não pesa nada. Tchau, Tailândia. É isso, galera. O vídeo de hoje vai chegando ao fim. E o próximo já vai começar no avião. O próximo já vai começar logo em seguida. Agora, o próximo pôr do sol que a gente vai pegar já vai ser no Vietnã. Daqui a pouquinho a gente tá lá menos de 1 hora de viagem. Vocês vão acompanhar tudo isso no próximo vídeo. A gente se vê. Tchau, tchau.